Livro de Oséias. Se você já pode, abra lá. Livro de Oséias, capítulo 4. Os irmãos do Facebook também, YouTube, se pode, abra lá em Oséias, capítulo 4. Oséias fica ali junto com um grupo de livros do profeta menores. Na verdade é o primeiro livro, né, dos profetas menores, depois de Ezequiel e Daniel. Oséias capítulo 4. Lembrando que o tema do livro de Oséias é: o Senhor ama a Israel apesar do seu pecado. O Senhor ama a Israel apesar do seu pecado. E o tema de hoje que estaremos tratando é um caminho muito perigoso. Um caminho muito perigoso. Vamos ler o nosso texto então, Oséias capítulo 4. Nós vamos basicamente passar o capítulo, embora não estaremos fazendo de uma forma expositiva. Opa, estava desligado aqui, né? E ainda está funcionando, né? Então não estaremos fazendo de uma forma expositiva, mas de uma forma ensinando os principais pontos do capítulo. Diz o seguinte a palavra de Deus: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só permanecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Fazem violência, um ato sanguinário segue imediatamente a outro. Por isso a terra se lamentará e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdotes diante de mim. E visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Como, pois, se multiplicaram assim, pecaram contra mim, eu mudarei a sua honra em vergonha. Comem da oferta pelo pecado do meu povo e pela transgressão dele, tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. E castigá-lo-ei segundo os seus caminhos, e dar-lhe-ei a recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de atentar ao Senhor. A luxúria e o vinho e o mosto tiram o coração. O meu povo consulta a sua madeira, e a sua vara lhe responde, porque o espírito da luxúria os engana, e prostituem-se, apartando-se da sujeição do seu Deus. Sacrificam entre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho e do álamo e do almeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso vossos filhos se prostituem e as vossas noras adulteram. Eu não castigarei vossas filhas quando se prostituem, nem vossas noras quando adulteram.
porque eles mesmos com as prostituições se desviam e com as meretrizes se sacrificam. Pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Ainda que tu, ó Israel, queiras prostituir-te, contudo, não se faça culpado Judá. Não venhais a Gilgal e não subais a Bet-Aven, e não jureis, dizendo, vive o Senhor. Porque como uma novilha obstinada se rebelou Israel, agora o Senhor os apacentará como a um cordeiro num lugar espaçoso. Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o. A sua bebida se foi, lançaram-se à luxúria continuamente. Certamente os seus governadores amam a vergonha. Um vento os envolveu nas suas asas, e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Oremos. Grande Deus, eterno Pai, agradecemos a leitura deste texto, da qual estaremos discorrendo neste momento, ensinando as principais partes, os principais versículos, e ajuda-nos, Pai, nessa noite, que realmente o Seu Santo Espírito esteja conosco, que possamos transmitir a Sua perfeita palavra, e não a nossa palavra humana, e ao mesmo tempo, Pai, o Seu Santo Espírito também possa estar trabalhando nas vidas de quem estarão ouvindo, tanto dos que estão aqui presentes, quanto dos que estão em casa, e então, outros que vão também assistir essas mensagens depois. Pai, abençoe em nome de Cristo, é o que nós pedimos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Um caminho muito perigoso, irmãos. Um caminho muito perigoso. Para entender então melhor o texto que nós lemos, capítulo 4 de Oséias, nós daremos então algumas explicações iniciais. Os primeiros 11 versículos do capítulo 4 nos mostra a decadente situação de Israel. Um Israel idólatra. Vemos algumas informações de como Israel chegou a essa decadência, aí no próprio texto. Vemos também os resultados ou consequências dos pecados praticados pelo povo de Israel. Depois, então, continuando aí os versículos, versos 12 ao 19 do capítulo 4 de Oséias, nós vemos como Israel praticou a idolatria no tempo de Oséias. Pois Deus faz grandes e terríveis acusações, revelando também a forma e os tipos de pecados praticados no meio do povo e em seus cultos pagãos. Logicamente, aos ídolos, né? Irmãos, dá para sentirmos aqui todo o pesar que existia no coração de Deus, como um marido, né? Um marido fiel, da qual sua esposa se prostitui ou trai sempre, várias vezes. É o que Deus está sentindo como um marido fiel, sendo traído por Israel. Mas para o nosso aprendizado de hoje e aplicação, queremos mostrar um caminho muito perigoso, em que Israel entrou. Israel entrou nesse caminho muito perigoso. E queremos então trazer para os nossos dias, para ver se não corremos o risco de entrarmos no mesmo caminho que levou o povo escolhido de Deus a praticar idolatria contra o seu próprio Deus. Qual é então este caminho muito perigoso? O caminho muito perigoso, irmãos, da qual Israel entrou, é não ouvir a palavra de Deus. Não ouvir a palavra de Deus. Que caminho terrível
que Israel escolheu e trilhou nesse caminho muito tempo e pagou o preço por isso. E hoje muitas pessoas trilham este caminho e muitos já pagaram e muitos vão pagar o preço de trilhar esse caminho de não ouvir a palavra de Deus, ou em outras palavras, não dar crédito à palavra de Deus, ou não dar ouvidos à palavra de Deus, ou também não querer ouvir a palavra de Deus. É o mesmo caminho que eu estou querendo dizer. No primeiro versículo do capítulo 4, as primeiras frases do versículo do capítulo 4, já começa apelando ao povo de Israel para que eles ouçam a palavra do Senhor. Porque então, bem no início do capítulo 4, Deus faz esse apelo através do profeta Oséias para que o povo ouvi a palavra do Senhor, vós, os filhos de Israel. Por quê? Logicamente, porque o povo já não estava com o coração no Senhor e não dava ouvidos às palavras e os mandamentos do Senhor. Pastor, a prova disso, irmãos, é que eles estavam vivendo totalmente de forma contrária aos mandamentos de Deus. Uma prova clara, no próprio capítulo 4, aí, depois nós vamos ver mais coisas aí para frente. Mas nesse capítulo, no texto de hoje, nós vemos claramente que eles estavam vivendo bem longe do seu Deus, bem longe. Logicamente, eles não queriam mais ouvir a palavra de Deus. Logicamente, eles não davam mais ouvidos aos profetas de Deus. Não davam mais crédito aos mandamentos da qual o povo de Israel seguiu tantos anos e agora não dão mais crédito. O verso 1 diz que não há verdade. Ou seja, a verdade é fidelidade, né? Só voltando um pouquinho, irmãos, deixa eu ver aqui. Não, tudo bem. Pensei que tinha algo aí que eu não tinha lido, mas eu li tudo. Então o verso 1 diz que não havia verdade, e no caso aqui a palavra usada aí pode significar também fidelidade, segurança, certeza, estabilidade e honradez. Não havia isso no meio do povo de Israel. Prova de que realmente o povo estava muito longe de Deus. Não havia, irmãos, a persistência no amor à verdade, nem constância e firmeza na vida moral. Lembram que eu já falei várias vezes em outras mensagens que o povo de Israel ia muito bem, muito próspero financeiramente, mas decadente na área moral e espiritual. O povo não se incomodava em falar mentira, em dizer aquilo que não era verdade, em ser falsos, hipócritas, que a hipocrisia anda junto com a falsidade, né? Eles não se incomodavam em violar a promessa, eles não se incomodavam em repudiar as responsabilidades éticas. Em João 17, o que a Bíblia nos diz? Alguém lembra de cor? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas nesse momento, Israel não queria a verdade. Não parece alguns muitas vezes hoje, né? Já viu alguém perguntar, não, me diga sobre isso e isso, né? Aí você pergunta para a pessoa, você quer que eu diga a verdade? Né? Ou não, né? Ou quer que eu te agrade? E muitas vezes a pessoa quer que a gente agrada, né? Não quer ouvir a verdade. Israel, nesse momento, eles não queriam nada com a verdade, nada com a fidelidade, segurança, certeza, estabilidade ou honradez. Diz também que, no versículo 1, que não há benignidade, não só a verdade, mas também não há benignidade. Ou seja, o que é benignidade aqui? Não havia o amor firme
o amor persistente, o amor imutável do Senhor, que vem do Senhor. O amor fiel, irmãos. O amor fiel do povo de Israel em relação ao seu Deus e ao concerto que Deus fez com eles. Deus ainda estava fiel, mas eles não. Entende-se também que aqui, né, como essa benignidade é como o laço da fraternidade inviolável entre amigos. Como, por exemplo, aí no caso de Davi e Jonatas, lembra? Tinha uma amizade muito sincera, eram muito próximos, fizeram um concerto, né, entre eles. É a mesma palavra, que pelo menos entende-se também isso, né? Uma fraternidade inviolável. A palavra aqui representa confiança, harmonia, afeição e boa vontade. Não havia nada disso no povo de Israel. Irmãos, quando deixamos de dar ouvido à verdade, à palavra de Deus, e entramos então neste caminho perigoso de não ouvir a palavra de Deus, de não dar crédito à palavra de Deus, com certeza, irmãos, nos levará a deixarmos a verdade, nos levará a deixarmos a benignidade, conforme diz aí no versículo 1. E a consequência, conforme está aí no versículo 1, é deixarmos de conhecer a Deus, pois o verso 1 também diz: não havia conhecimento de Deus no meio do povo de Israel. Não havia conhecimento de Deus. Pastor, qual Deus? O Deus deles. O Deus de seus pais. O Deus dos patriarcas, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né? Imagina, dá para imaginar isso? Esse conhecimento de Deus aqui, irmãos, não é um conhecimento simples, mas o conhecimento que não havia no meio do povo de Israel do seu próprio Deus, era o conhecimento íntimo, não havia isso. O conhecimento pessoal, não havia isso. Um conhecimento profundo, não havia isso. Parece muitos batistas que conhecem Deus superficialmente. E não querem conhecer melhor, não querem conhecer mais íntimo, não querem se aproximar mais de Deus. Só que o caso aqui estava tão trágico que eles não só não queriam ter conhecimento de Deus, não queriam ouvir a palavra de Deus, mas queriam as porcarias dos ídolos. Oséias, versículo 6 aí do nosso texto, Oséias 4, 6, olha o que diz aí também: o meu povo foi destruído. Por quê, pastor? Porque lhe faltou o conhecimento. Que conhecimento, pastor? Olha só, porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Aqui provavelmente, irmãos, está falando tanto para com os sacerdotes da época, quanto também para o povo de Israel, porque o povo de Israel era um povo sacerdote, um povo que deveria ser a luz para o mundo. Mas não havia isso, nem de um lado nem do outro. Eles rejeitaram, né? E visto que, continuando a leitura aí, visto que te esquecestes da lei do teu Deus. Vocês esqueceram. E Deus fala para eles: também eu me esquecerei de teus filhos. Provavelmente, né, esses teus filhos é o povo de Israel. E até hoje, Deus não voltou a trabalhar com o povo de Israel. Essa profecia está se cumprindo até hoje, de Deus esquecer dos teus filhos. Pode também aqui ser uma aplicação para os pais, né? Se nós não seguirmos os mandamentos de Deus, se nós não ouvirmos a palavra de Deus, se nós não passarmos a palavra de Deus para os nossos filhos, consequentemente eles vão esquecer. E consequentemente, Deus não tem como trabalhar
com eles. Israel rejeitou conscientemente a palavra de Deus. É triste dizer isso, mas foi conscientemente. Eles rejeitaram. Consequentemente, irmãos, também rejeitou o conhecimento íntimo, pessoal e profundo de Deus. Quando você não conhece, pensa sobre você, pensa sobre as pessoas que você conhece. Quando você não conhece intimamente uma pessoa, é muito fácil você abandonar essa pessoa. Tem amigos ou pessoas que passaram pela sua vida e hoje você nem sabe mais onde está. Por quê? Porque o conhecimento não era íntimo, era um conhecimento superficial. A mesma coisa aconteceu com Oséias. Porque Gomer abandonou Oséias, por quê? Porque Gomer não tinha um conhecimento íntimo de Oséias. Ela não sabia quem era verdadeiramente Oséias. Ela não via isso. Foi fácil para Gomer ir para os seus amantes, conforme diz aí em Oséias nos capítulos 1 e 2. Essa não foi, irmãos, voltando para o povo de Israel, essa não foi a única vez que Israel rejeitou a palavra e o conhecimento. Infelizmente, o histórico é meio problemático de Israel. Mas só lembrando aí, segundo Crônicas 36, versículo 15 e 16, segundo Crônicas 36, versículo 15 e 16, nos diz o seguinte, olha o que aconteceu aqui. E o Senhor Deus de seus pais falou-lhes constantemente por intermédio dos mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus. Quem, pastor? O povo de Deus, o povo de Israel. E desprezaram as suas palavras, e mofaram, ou seja, eles fizeram chacotas, brincadeiras, eles riram, eles zombaram dos profetas de Deus. Até o que aconteceu? Até que o furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo que mais nenhum remédio houve, não havia o que fazer. A gente tem aí um ditado, um dizer, semelhante ao que diz aqui a Bíblia, não tem remédio, ou seja, não tem jeito. Israel chegou a um ponto tão crítico de que a palavra de Deus, mais nenhum remédio houve. O furor do Senhor subiu contra o seu povo e não tinha mais remédio para eles, não tinha mais jeito, não tinha mais solução. E sabe o que aconteceu depois disso? Se você leu o contexto aí, eles foram levados cativos. Basicamente aí termina, acaba, se não me engano, o reino de Judá. Quem era o rei nessa época aí? Um mau rei, Zedequias. É importante, irmãos, nós lembrarmos que não estamos falando de um povo pagão. Seria, de repente, até fácil se fosse um povo pagão. Mas nós não estamos falando de um povo pagão, rejeitando a palavra de Deus, mas do próprio povo de Deus, escolhido por Deus, o povo da aliança eterna. É este povo que está nesse momento rejeitando a palavra de Deus, escolhendo esse caminho muito perigoso. Por isso é nós, os salvos, a igreja de Deus hoje, nós que somos crentes em Cristo, nós que temos aí a nova aliança em Cristo Jesus, por isso nós, irmãos, precisamos pensar seriamente. Você precisa pensar seriamente. O que você tem feito, o que eu tenho feito, o que nós temos feito com a palavra de Deus. Nós realmente temos dado crédito à palavra de Deus, nós realmente temos buscado a palavra de Deus, nós realmente queremos ouvir a palavra de Deus. Ou é um hobby? Quando der eu vou na igreja, quando não der, eu assisto.
Esse é um caminho muito perigoso. Perigoso demais. Israel pagou um alto preço por não ouvir a palavra de Deus. Segundo lugar, quais foram os resultados disso? Quais foram os resultados de Israel escolher esse caminho muito perigoso? Um dos resultados é óbvio. Um dos resultados é claro, é simples. Israel, por não ouvir a palavra de Deus, rejeitando o conhecimento e esquecendo da lei de Deus, desobedecia a lei de Deus constantemente. Resultado claro, óbvio, né? Se você não ouve mais a palavra de Deus, é fácil você desobedecer. Algumas pessoas que fazem aí dias, fazem meses, talvez até anos que não vai na igreja, dizem: eu sou crente, eu sirvo a Deus em casa. Mentira, meu amigo. Provavelmente nem salvo é. Porque o salvo verdadeiro, ele sente vontade de estar no meio de Deus, ele sente vontade de ouvir a palavra de Deus. Aqui nós temos uma prova clara, irmão. Se nós deixarmos a palavra de Deus, deixarmos de ouvir, deixarmos de praticar, o pecado jaz à porta. O pecado está na porta. E você vai esquecer. Você esquece. Israel tinha muitos anos, muitas gerações servindo a Deus. E chega a um ponto da Bíblia dizer: olha, faltou conhecimento. Eles não me conhecem. Se eles fizeram isso, o povo de Deus, os escolhidos, a nação escolhida de Deus, o que sobra para mim e para você? Se nós deixarmos de vir ao culto, se nós deixarmos de ler a Bíblia, deixarmos de ouvir a palavra de Deus? Versículo 2, Oséias 4:2 diz aí a prova de que eles esqueceram facilmente o que diz a lei de Deus. O que existia no meio do povo de Israel? O versículo 2 diz: só permanecem o perjurar. Perjurar aí é falsidade, né? Provavelmente levantar falso testemunho, qualquer coisa com relação à falsidade. Ou mentir, né? Que é pior, né? Um pouco, né? Ou matar, ou furtar, ou roubar, né? A mesma coisa. E o adulterar. Sem falar aí, né? Que diz também que fazem violência. E violência tal, irmãos, que a Bíblia diz que são atos sanguinários, atrás de atos sanguinários. Nós não estamos falando de Sodoma. Se fosse Sodoma aqui, estava tudo a ver, estava tudo certo. Mas estamos falando do povo de Deus. E se você perceber aí, o que eles faziam era basicamente o contrário do que eles aprenderam dos 10 mandamentos. Eles quebravam basicamente aí, eu não sei se a palavra certa é magna, né? A lei máxima, né? Que eram os 10 mandamentos. Quebravam assim na naturalidade. Por quê, pastor? Porque eles entraram num caminho perigoso. Eles deixaram de ouvir a palavra de Deus, deixaram de dar crédito à palavra de Deus. E o resultado é isso, irmãos. Não vai me dizer que você não vem na igreja e que está tudo bem. Não está. Para de mentir para você e para mim, e principalmente para Deus. Outro resultado foi a depravação total. Irmãos, o que eles puderam fazer, o fundo do poço, o que eles puderam ir mais fundo ali de depravação, eles conseguiram. Pastor, sério? Por quê? Porque eles deixaram a palavra de Deus. Irmão, se eu deixar esse livro aqui, se eu deixar a palavra de Deus, eu posso fazer coisa que até o diabo duvida, se é que eu posso dizer dessa forma, né? Só para os irmãos entenderem a calamidade de alguém que deixa de estar sempre ouvindo, sempre lendo, sempre estudando, sempre buscando. Ele pode fazer coisa pior do que os piores fazem. E Israel, aqui o outro resultado, depravação total. Tanto do povo, quanto sabe de quem? Daqueles que deveriam dar exemplo. Dos sacerdotes, dos profetas. É o que diz aí o texto. Como vemos aí dos versos 4 ao 11. Depois você leia com calma.
Você vê aí que depravação total. A nação, por outro lado, elas estavam prosperando. Só que eles prosperavam em meio a muitos pecados. É muito fácil quando, né? Talvez é por isso que Deus não deixa a gente ganhar muito dinheiro, né? É muito fácil. Quando há muita prosperidade, é muito fácil você esquecer de Deus. É muito fácil você partir para caminhos perigosos. É muito fácil você quebrar as leis de Deus. É muito fácil. Como eu disse, a nação prosperava em meio a muitos pecados, descarado, não era pecadinho, né? Se olhando assim pelos olhos humanos, era pecadão mesmo, dos piores. E por causa da prosperidade do povo, sabe o que acontecia? Sabe os sacerdotes? Quando o povo prospera, os sacrifícios são maiores, são mais. Então, por causa da prosperidade do povo, os sacerdotes se corromperam. Aqueles que deveriam dar exemplo se corromperam, de forma que os sacerdotes encorajavam o povo ao pecado para serem mais prósperos em suas ofertas, ou seja, as ofertas seriam maiores. Corrupção nos líderes espirituais. Eu estava vendo a entrevista, né, do Bolsonaro na Globo. Não foi entrevista, né, foi um debate. A Globo não entrevistou o Bolsonaro, eles debateu, né, só acusou. Se você não assistiu, depois você assiste, está lá no YouTube. Aliás, o vídeo que eu assisti foi tirado, não sei porquê, né, mas eu achei outro depois. Mas aí, houve lá um comentário, uma pergunta com relação aí à corrupção de pastores, né. E na hora, irmãos, eu fico triste. Como é que pastores... desculpa aí a palavra, mas para mim nem pastor é. Só para se envolver com coisas erradas, nem pastor é. Né? Ganha dinheiro por fora, né? Corrupção. Eu não sei o que aconteceu e não quero nem saber. Mas só de dizer, só de pelo menos cogitar essa questão de pastores recebendo dinheiro que não lhe pertence, corrupção, irmãos, é triste. E é basicamente o que estava acontecendo no meio do povo de Israel. Os sacerdotes estavam corrompidos. Eles estavam nem aí com o povo. Eles estavam nem aí que eles estavam pecando. Eles estavam só preocupados, continua trazendo sacrifícios. Parece algumas igrejas, né? Só pede dinheiro. Só pede dinheiro. Está nem aí com o pecado do povo. Está nem aí o que o povo faz ou deixa de fazer. Mas continua trazendo. Algo triste. Mas o último resultado, temos a idolatria no pior estágio. Sabe aquela questão quando você acha que viu tudo e você é surpreendido? Novamente somos surpreendidos? É basicamente isso que acontecia na época de Israel. Pelo menos, quando a gente começa a estudar essas coisas, a gente fica meio até incrédulo. Não acredito que isso acontecia no meio do povo, mas acontecia. Idolatria no seu pior estágio, no estágio mais baixo que podia existir. Porque dos versos 12 até o verso 19, o restante aí do capítulo, nós vemos que primeiramente, eles consultavam madeira. Olha os bancos aí, ó. Né, a gente estaria bem, tem bastante madeira aqui para consultar, para rezar, para pedir para madeira. Eles consultavam madeira, conforme diz aí no texto, ao invés de consultar o Deus dos seus pais, o Deus que os tirou do Egito com mão forte, com aquelas 10 pragas, o Deus que os sustentou no deserto durante 40 anos, sem as suas roupas envelhecer, o Deus que tirou a água da rocha, o Deus que providenciou o maná no deserto.
Ao invés de procurar e consultar o Deus verdadeiro, consultavam madeira. No caso que madeira eram ídolos, né, da época. Havia vários tipos de ídolos, né, de madeira. Nós não vamos entrar aqui em detalhes. Mas que mais, pastor? Eles se prostituíam perante esses ídolos. Sabe aonde? Em Betel. Lembra o que significa Betel? Casa de Deus. Lembra, os irmãos não vão lembrar, mas vou perguntar mesmo assim. Lembra que... vai ficar fácil, né? Lembra quem fez 2 bezerros de ouro? E um ele colocou aonde? Betel. Olha o resultado aí, depois de vários anos. Jeroboão. Vimos isso na escola dominical, né? A Tamara estava dando aula para as crianças, para os adolescentes, né? Então, Jeroboão, agora o resultado aí. Eles faziam agora em Betel, eles não só oravam, rezavam, né, para madeira, mas eles se prostituíam, literalmente falando, relacionamento sexual em forma de culto, em Betel. E que mais, pastor? Eles se entregavam. Na verdade, a Bíblia diz aí, deixa eu ver só o versículo que eu anotei, para os irmãos entenderem. Versículo 17 diz, Efraim é Judá, ok? É o reino do norte, que nós estamos estudando na escola dominical. Então, olha o que diz, Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o. Sabe o que é isso aqui? É o que eu escrevi aqui, ó. Eles estão entregues intimamente aos ídolos. Quantas pessoas hoje estão, não digo talvez entregues, mas pode ser usado essa, mas está basicamente preso, escravo aos ídolos. Eles não conseguem orar para Deus. Eles preferem rezar ou pedir para uma madeira, para um gesso ou para outro material em forma de pessoa. Israel estava nesse mau caminho, só que eles não só pediam para esses ídolos, mas também se adulteravam, faziam realmente banquetes nesses cultos, bebidas, como diz aí o texto, né? E orgias, para quem sabe o que é isso. Não compete nem eu explicar. Mas para quem sabe o que é isso, orgias e outras práticas da mesma forma grosseiras. Tudo para cultuar aqueles ídolos pagãos. Pastor, isso aí é Sodoma, né? Não é. É isso que não dá para entender. Não é Sodoma, não é o Egito, não é Roma. Eles tinham esses costumes também. Era o povo de Deus. O povo escolhido de Deus, o povo que deveria ser santo. O povo que deveria mostrar para as outras nações uma vida diferente, mostrar Deus. E agora eles estão nessas questões aqui. Por quê, pastor? Caminho muito perigoso. Deixaram a palavra de Deus. Eu estou apontando aqui porque a palavra de Deus, para nós, é a Bíblia. Naquela época, né, não tinha a Bíblia completa. Então eram os livros aí do Velho Testamento, principalmente a Torá. Eles deixaram, né, os 5 livros de Moisés, deixaram completamente. E nós chegamos então na conclusão, irmãos. É normal nós vermos pessoas sem nenhum compromisso com Deus, né, nenhum compromisso com o Senhor Jesus, pessoas realmente que não querem nada com Deus, não querem nada com Jesus. É normal nós vermos essas pessoas entrarem por esse caminho perigoso, de realmente não querer ouvir a palavra de Deus, não querer obedecer. Às vezes você vai, convida, né? Ou vamos na igreja lá, quando der eu vou, uma hora eu vou. Aí eu não sei que hora que é essa, né? Porque nas horas que passa o meu relógio nunca vem. Deve ser uma hora sobrenatural, né? Então, essas pessoas que realmente não querem nada com Deus, nunca aparecem na igreja, nunca quer ouvir a Bíblia, nunca quer realmente ter um compromisso com Deus, tudo bem, a gente entende. Essas pessoas entrarem por esse caminho.
E o resultado dessas pessoas também é muito triste. É o pior possível, porque é perdição eterna no inferno. Ou seja, você não quis Deus em vida, Deus não vai querer você em morte. Fica bem longe dele lá no inferno. Pastor, Deus manda as pessoas para o inferno? Não, Deus providenciou Jesus, seu único filho, para pagar os pecados de todos. Mas se a pessoa não quer, Deus vai fazer o quê? Então, fica longe, meu filho, vai para o inferno, como você quer. A salvação está aí, aberta. Aceita Jesus e vai para o céu, fica eternamente comigo. Então, o resultado é muito triste. Sem Cristo não há salvação. Pastor, toda religião leva a Deus. Eu não vi nenhuma religião morrer na cruz, você viu? Eu não vi nenhuma religião derramar sangue, você viu? Porque a Bíblia diz, a minha Bíblia diz, e essa Bíblia é a mesma dos católicos, dos testemunhos de Jeová, né, grande parte dos judeus também. A minha Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Jesus derramou seu sangue. Fora de Jesus não há salvação. Então, se você não quer nada com Deus, deixa este caminho. Para que correr o risco de passar a eternidade para sempre sofrendo num lugar horrível? Para quê? Aceita Cristo logo, rapaz. Serve a Cristo, é maravilhoso servir a Cristo. É maravilhoso ser salvo, é maravilhoso ser seguro, como eu disse no início do culto. Para quê? Tudo bem, é normal uma pessoa assim, mas o que não é normal, irmãos, mas acontece, é vermos pessoas que se consideram cristãos, dão uma, de espiritual, dizem até que são salvos em Cristo. Isso não é normal ver esse tipo de pessoas que até dão testemunho, entrar por esse caminho de não querer ouvir a própria palavra de Deus, de não querer estar junto com o povo de Deus, ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus. Não dá para entender. Assim como não dá para entender como Israel entrou neste caminho. Assim como os resultados e punição de Deus veio a Israel, virá também, irmãos, a qualquer um que seja filho de Deus. Deus vai corrigir. E quando a mão de Deus pesa, sai de baixo. Israel pagou um alto preço. E o cristão hoje, que realmente é filho de Deus, chicote vai bater, chicote vai, vai estar lá. Sai de baixo. Mas se não for filho de Deus, não acontece nada, ok? Vai morrer, vai para o inferno, né? Como eu já disse, fica no outro grupo. Então, irmãos, observemos. Eu preciso observar. Essa mensagem me chamou muita atenção. Você precisa observar. Observemos se já temos resultados. Por que resultado? Porque os resultados provam que nós entramos por esse caminho perigoso. Lembra os resultados de Israel? Então, observemos se nós já temos resultados em nossas vidas de alguém que não dá ouvidos à palavra de Deus, de alguém que entrou por esse caminho perigoso, de não dar ouvidos mais à palavra de Deus, de não buscar mais a palavra de Deus e não mais obedecer aos seus mandamentos. Será que talvez a prosperidade não tem nos afastado de Deus? Talvez nos fazendo cometer sérios pecados? Graças a Deus, irmãos, não tenho nada contra prosperidade. Graças a Deus, a igreja, pelo menos desde que eu cheguei aqui, 14 anos, acho que eu não vi ninguém que não prosperou, né? Todos prosperaram de uma forma ou de outra. Digo financeiramente. A questão é, será que essa prosperidade não tem nos afastado de Deus, de forma que nós amolecemos, enfraquecemos, e demos lugar a alguns certos de pecado, e pecados até sérios? Não é possível, talvez, que alguns ídolos tenham ganhado nosso coração, como
Diz a Bíblia, eu li o texto em versículo 17, Efraim está entregue aos ídolos. Isso é, né, está intimamente entregue. Será que algum ídolo aí das nossas vidas, seja aí pessoas, seja aí objetos, até mesmo o próprio dinheiro e bens materiais, será que nenhum ídolo, esporte, né, futebol, será que nenhum ídolo tenha ganhado nosso coração? De forma que nós temos que dividir, né, o nosso coração, tem que dar espaço ali para Deus, um espaço, né, para o marido, um espaço para o filho, um espaço para o futebol, um espaço para o carro. Está tudo ali. São ídolos. O problema é que Deus não compartilha. Então, assim, está tudo ali, mas Deus não está. Deus não se compactua com isso. Será que não corremos esse risco? Será que realmente conhecemos a Deus intimamente? Ou só superficial, de longe? Como está o nosso relacionamento com Deus? Será que nós buscamos realmente conhecer a Deus intimamente? Como diz o próprio Oséias, agora no capítulo 6, versículo 3, nós vamos chegar lá ainda, né? Mas só adiantando um pouco, olha o que diz aí. Oséias 6, versículo 3. Então conheçamos e prossigamos, ou seja, continuemos. Vamos conhecendo, vamos prosseguindo em conhecer ao Senhor, ou seja, não vamos parar. Não vamos ficar satisfeitos, eu já conheço muito de Deus, já conheço muito a Bíblia, está bom demais. Não! Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. Ou seja, nós vamos ter bons momentos. Mas pastor, já tem aí 60 anos de convertido, ainda tem como ter bons momentos com Deus. Espero que os maridos, né, as esposas, os casais aqui tenham bons momentos ainda, né, depois de vários anos juntos. Com Deus é da mesma forma. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não entremos, irmãos, por esse caminho perigoso, esse caminho de não querer ouvir a palavra de Deus, de não dar crédito à palavra de Deus. Mas, se de repente já entramos, saiamos depressa. Voltemos à palavra. Voltemos ao desejo de querer ouvir a palavra de Deus. De querer realmente buscar a Deus e conhecê-lo intimamente. Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar.